Eu sou a Inês Rocha e este é o P24. Pode uma piada levar a uma indemnização de 1 milhão de euros? Nós não estamos aqui para discutir a liberdade de expressão, da qual somos totalmente fãs. Estamos aqui para mostrar e demonstrar e provar que efetivamente houve manipulação e adulteração de um vídeo que gerou danos. Por isso, simplesmente isso. Foi prometido que hoje ia finalmente saber-se as coisas graves que se passaram e eu venho na expectativa de descobrir também, porque ainda não percebi. O julgamento do processo que opõe o grupo musical Anjos ao humorista Joana Marques vai para a 4ª sessão esta sexta-feira. Nas últimas semanas foram ouvidos os queixosos e também as testemunhas de ambas as partes. Do lado da humorista, Ricardo Araújo Pereira, Fernando Alvim e o agente Miguel Isaac. Do lado dos Anjos, o maestro e músico Nuno Feist, técnicos de som e a mulher de um dos cantores. Agora é a vez da humorista ser ouvida às 10 da manhã desta sexta-feira. Inicialmente a radialista disse que queria apenas ouvir tudo o que as testemunhas tinham a dizer, mas agora também quer depor. As advogadas dos Anjos tentaram travar o depoimento, alegando que violava o contraditório e o dever de igualdade, uma vez que a humorista assistiu a toda a prova dos cantores e às suas testemunhas. A juíza lembrou que um réu pode fazer declarações até às alegações finais, admitiu, porém, que esse será sempre um depoimento parcial e que vai demonstrar a perspectiva daquela pessoa. Nobre povo, nação valente e Em causa neste processo está um vídeo feito pela humorista que junta excertos da atuação dos Anjos a interpretar o hino nacional antes de uma prova de MotoGP em 2022, com reações negativas dos jurados do programa Ídolos. Depois entraste ali num campo muito delicado, que é assassinar uma música destas, e eu tive que mandar parar. Nelson e Sérgio Rosado acusam Joana Marques de ser responsável por 11 concertos cancelados, patrocínios que não se concretizaram e por uma onda de ódio nas redes sociais, além de uma crise de acne e um derrame ocular fruto do stress. Pedem uma indemnização superior a 1 milhão de euros. Mas o que diz a lei? Em que circunstâncias é que uma piada pode levar a uma condenação no tribunal e valer uma indemnização desta dimensão? Onde está e quem traça o limite entre a liberdade de expressão e os direitos de personalidade? Para perceber melhor o que está em causa, ouvimos neste P24 Francisco Teixeira da Mota, advogado especialista em liberdade de expressão e direito da comunicação social. Bem-vindo ao P24, o seu dia começa aqui. Francisco Teixeira da Mota, obrigada por ter aceitado o convite para participar no P24. Escreveu num artigo no Público que o processo Anjos versus Joana Marques é essencialmente para rir e que não crê que seja de difícil decisão para a juíza. Porquê é que esta decisão é fácil na sua perspectiva? Bom, para mim é um prazer estar aqui, como é evidente, eu é que agradeço o convite. Em segundo lugar, eu procuro até nesse artigo fazer uma referência a duas coisas. Uma é a jurisprudência do Tribunal Europeu. O Tribunal Europeu tem considerado sistematicamente que a liberdade de expressão, nomeadamente no campo do humor, que é o que nós estamos, tem limites muito amplos, quer dizer, só se forem coisas completamente, digamos que visem só humilhar, achincalhar. Agora, em geral, tem de se dar liberdade ao criador. E, portanto, a sátira visa exatamente, como eu referi aí também, visa exatamente ampliar, gozar, caricaturar, e isso faz parte, portanto, parece-me que aquilo que está em causa, aquilo que eu vi, eu nem vi o vídeo, nem vi o programa da Joana Marques, nem sigo os santos, lá os anjos, agora já ia falar dos santos e pecadores, os anjos, nem vi os anjos, os santos e pecadores, ainda segui, os anjos não sigo, não sei. Portanto, mas globalmente, parece daquilo que eu vi aí, é uma coisa que não tem grande viabilidade, parece-me, porque nunca se sabe, como é evidente, nos tribunais, só depois da decisão final é que se tem certezas, mas parece que há um processo que não tem grande viabilidade. Enfim, pode ser que sim, as colegas que meteram a ação certamente estavam convencidas que têm toda a razão e que irão ganhar. A mim parece um bocado difícil, mas enfim, é por isso que eu digo que não me parece um trabalho muito difícil para a juíza. Se for ver a jurisprudência que há, por exemplo, no Tribunal Europeu sobre esta matéria, não é difícil a decisão.
Uhum. No seu artigo cita precisamente essa jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, mas em Portugal já houve casos em que a sátira foi alvo de condenação. Na sua perspectiva, a legislação portuguesa garante um equilíbrio adequado entre o direito ao humor satírico e aos direitos de personalidade? Eu creio que sim, não especificamente sobre o humor satírico, porque a Convenção Europeia dos Direitos Humanos é a lei portuguesa. Faz parte da legislação portuguesa. Está entre a Constituição e as leis comuns e o Código Penal, por exemplo. Portanto, o que acontece é a interpretação dos tribunais ser muito má, não é? E, portanto, muitas vezes prevalece nos nossos tribunais, no nosso sistema judicial, um entendimento muito restritivo da liberdade de expressão e muito valorizador da pseudo-honra das pessoas, do bom nome e tal. Nós temos um caso que eu fui advogado do médico, no caso daquele medicina chinesa, o Pedro Choi, e em que o médico João Júlio Cerqueira foi condenado em Portugal com um valor elevado de indemnização. Eu tenho a queixa no Tribunal Europeu, eu conto, enfim, não digo a qualquer momento, porque o Tribunal Europeu leva tempo, conto que Portugal venha a ser condenado porque violou a liberdade de expressão. Estou absolutamente convencido disso e há elementos para isso. Portanto, de facto, não é um problema de legislação em Portugal, enfim, haverá um outro aspecto que se podia alterar. O essencialmente é os juízes portugueses e o Ministério Público, muitas vezes, não terem a noção de qual é o mundo em que nós vivemos, em termos europeus, da liberdade de expressão, e terem uma visão um bocadinho paroquial, que ainda vem do antigamente, sobre a liberdade de expressão. E é isso que é preciso ir alterando, mudando. Já houve grandes modificações por causa das sucessivas condenações do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Portugal tem sucessivamente sido declarado que viola a liberdade de expressão, tem de pagar indenizações, e nesse sentido eu espero que venha a mudar mais. Mas temos esse caso do médico Dr. João Júlio Cerqueira e do Dr. Pedro Choi, penso que ele é médico também, em que estou convencido que Portugal irá ser mais uma vez condenado porque os tribunais portugueses não souberam ver o que era a liberdade de expressão. E havia muito humor, havia caricaturas, havia crónicas com expressões algo contundentes e algo violentas e irónicas. E estou convencido que vamos, com certeza, aí ver uma forma a mais de como a liberdade de expressão em Portugal tem proteção, embora os tribunais às vezes não saibam reconhecê-la. Uhum. E na sua perspectiva, onde é que está o limite? Há algum cenário em que uma piada possa levar a uma condenação no tribunal e ao pagamento de uma indemnização desta dimensão, de 1 milhão de euros? E isto de 1 milhão de euros, ouça, eu não vou também estar-me a pronunciar muito sobre como é que é, eu nem vi como é que eles fundamentaram 1 milhão de euros, porque quando se pede uma indemnização, pede-se pelos prejuízos patrimoniais, isso é aquilo que se perdeu em termos de dinheiro, prejuízos físicos, efetivos, patrimoniais, e os não patrimoniais, os prejuízos morais, que é os danos de sofrimento, dor, cansaço, amassada e tal. Eu nem sei como é que exatamente eles definiram isso, nem sei que prova é que têm, porque é preciso provar, não é? Uma pessoa tem de provar, e não basta dizer, eu tive muitas dores de cabeça, ou eu dormi mal, ou não basta dizer, eu perdi um contrato. Não, é preciso provar, efetivamente, que não só que se perdeu, por exemplo, um contrato, como há um chamado nexo de causalidade, uma ligação direta, de causa a efeito, entre a piada e a perda do contrato. Portanto, é preciso haver um nexo de causalidade. Portanto, agora, onde é que se estabelece um limite? Não há um limite em abstrato, está a perceber? O que é preciso perceber é que isto é o tipo de crime, quando é crime, quando devia ser crime. Veja que no caso da humorista Joana Marques e da banda dos Anjos, não é que processo crime. Ela não é arguída, é um processo civil, é só um pedido de indemnização. O processo não visa criminalizá-los, eles não são condenados pelo crime de difamação ou não. Eles são condenados ou não a pagar uma indemnização. É meramente uma questão de indemnização. Mas o que eu gostava de dizer é que, relativamente à questão do limite, o limite não se define em abstrato, define-se em concreto. Isto é, este humor tem um sentido social, tem um fim humorístico efetivamente, ou é uma coisa que visa só humilhar, visa só destruir e não tem qualquer consistência em termos de crítica social, participação Porque a ideia é, a liberdade de expressão é essencial, é primordial, é matricial numa sociedade democrática. É preciso deixar as pessoas falar, porque mais vale falarem mal do que não falarem. E, portanto, é preciso deixar as pessoas falar.
porque a liberdade de expressão é um bem não só individual da pessoa dizer o que quer dizer, é também um bem social ou coletivo, porque é vantagem para todos poder ouvir outras opiniões, porque uma pessoa, para formar a sua opinião, deve ouvir o máximo de opiniões e ter o máximo de informação, e portanto, e numa sociedade de informação como a nossa, o saber é poder. Portanto, quanto mais se sabe, mais se pode, e portanto é preciso permitir ao máximo. Depois é preciso ver, se houvesse uma crítica a dizer aquela gorda, estúpida, feia, má e parva, e isso fosse humor, se calhar não era bem humor, não é? Quer dizer, não tinha conteúdo nenhum. Tinha um fim meramente de humilhar, de achincalhar, de diminuir. Não tinha qualquer justificação. Porque na liberdade de expressão, quando estamos a falar de factos, eu digo que A roubou 100 euros a B, ou roubou ou não roubou, é verdade ou é mentira. Mas se eu digo que o A é uma pessoa muito má, é uma opinião. Eu depois não é verdade nem mentira. Eu posso achar muito má o B ou o A e a mulher ou o marido achar o máximo da vida deles. E sobre uma opinião, o que se tem de provar é se tem fundamento ou não para aquilo que se disse. Não é? Se eu quiser dizer que a Callas, a minha opinião, a Callas canta muito mal, posso dizer, mas quer dizer, não tenho fundamento nenhum para dizer que a Callas cantava muito mal, não é? Já relativamente, se quer aos santos, aos anjos, pode-se dizer o contrário. Pode-se dizer que os anjos, se calhar, e haverá pessoas que dirão porque é que entendem que cantam mal. É um problema. Portanto, é preciso ver se a crítica, se as expressões utilizadas têm alguma âncora na realidade, tem algum fundamento, tem algum sentido e na crítica social e nos termos do debate público, ou se tem só uma função meramente de humilhar, achincalhar, esmigalhar as pessoas. Nesse sentido, já não estarão protegidas. Ou seja, a juíza tem que decidir se os anjos efetivamente cantaram mal, que no fundo a crítica é essa, não é? Ou que deturparam a letra de alguma forma. Não é se cantaram, não diga isso. É se ela tem legitimidade para achar que eles cantaram mal. Está a perceber? A juíza não decide se cantaram mal ou não. Ela vê, faça isto, ela podia criticar desta maneira ou não. Ou aquilo que ela critica é uma estupidez completa. Porque neste caso não é uma crítica social propriamente, não é? É simplesmente uma crítica musical. É social porque é social porque é dentro da sociedade. Eles são uma entidade dentro da sociedade. Existem economicamente, existem culturalmente, existem socialmente. E a crítica dela, quer dizer, a crítica dela é uma crítica inevitavelmente social. Porque essa crítica tanto é tão social que veja a repercussão que teve. Portanto, não pode ser mais social que isto. Está nos tribunais, está na comunicação social toda. Portanto, a crítica dela, quando ela transmite na rádio alguma coisa, ela está a fazer uma crítica que sabe que atinge a sociedade. E está a dirigir-se à sociedade, não está a dirigir-se a eles. Nem se está a dirigir a um amigo. Está-se a dirigir à sociedade toda. E, portanto, ela sabe que aquilo vai ter aquele impacto. E portanto, é uma participação dela na vida em sociedade. É isto que é. Pode ser uma participação melhor ou pior, pode-se considerar eles não gostaram, pelos vistos. Isso depois a juíza verá se ela tinha suficiente fundamento factual para fazer aquela crítica. Está a ver? Não é? É isto. Ok. No Brasil, o humorista Léo Lins foi condenado a uma pena de prisão efetiva de 8 anos, 3 meses e 9 dias por dizer piadas. Acha que este caso, Joana Marques versus Anjos, é apenas um sintoma de algo maior a nível mundial? Uma mudança de paradigma? Não. Ouça, eu há 40 anos que ando a tratar de questões de liberdade de expressão, de processos judiciais, não há ligação nenhuma, nem nada. A juíza lá do Linz é a juíza do Linz, chama-se Bárbara e foi Bárbara, de facto, porque condenou uma pena. Bem, a prisão efetiva pelos crimes da palavra já em si, por exemplo, que na Europa, o Tribunal Europeu é absolutamente contra, não acha praticamente impossível que haja prisão efetiva pelas palavras, não é? Não é que seja totalmente, mas é praticamente, o Tribunal Europeu considera que isso é uma coisa impensável. É próprio ditaduras, não é? Que querem controlar o pensamento e a palavra, não é? Portanto, relativamente ao Linz, é evidente que o Linz é provocador, é evidente que ele tem linguagem, e ele até corresponde, aquilo que ele faz em termos de humor, até pode ter uma agenda política claríssima,
porque ele está ligado a uma agenda política e, portanto, pode haver ali, há zonas em que se sobrepõe o humor com a mera campanha política, e se fosse a mera campanha política, se calhar já não tinha a mesma proteção que tem o humor. E, portanto, pode dizer que há uma utilização de uma coisa e outra, há ali uma zona sem uma fronteira ou uma não fronteira nesse sentido. Agora, não tem nada a ver isto é. Ou seja, eu digo que é para rir, está a perceber? Este processo é um processo para rir. Não era impossível que as coisas complicassem e tal, mas para mim, da visão que eu tenho daquilo que é a liberdade de expressão em termos de Tribunal Europeu, que é o que é determinante na liberdade de expressão em Portugal, porque a Convenção Europeia é a lei portuguesa, é uma coisa que não... Bem, e eles, aliás, só pedem uma indenização. Não tem ligação nenhuma, sabe? Processos de abuso de liberdade de expressão, ou de liberdade de imprensa, ou de coisa, há sistematicamente em todo o lado. Porque o poder quer sempre controlar a informação. Seja o poder económico, o poder político, o poder cultural. Porque hoje em dia, as figuras públicas, antigamente eram os public officials, eram as figuras públicas, eram as pessoas do poder político. Essas é que eram aquelas que se podia criticar indiscutivelmente. Hoje em dia, a figura pública, McDonald's é uma figura pública. Os artistas são... O Ronaldo é uma figura pública, no sentido em que tem poder, em que pretende proteger certamente a sua imagem, e em quem não tem o poder, ou quem for a comunicação social que tem a obrigação de escrutinar quem tem poder, tem de ter liberdade para dizer, mesmo às vezes sendo injusta, porque é preciso pecar para o excesso do que para o defeito, porque é melhor que a liberdade de expressão tenha espaço para respirar que morra estrangulada. Então considera que este caso será apenas mais um processo e que não será importante para definir o que possa acontecer noutros casos semelhantes? Acho que não é, acho que não é um caso muito significativo, porque não me parece, daquilo que eu vejo, que estivesse na fronteira. O problema dos processos que estão na fronteira, como por exemplo, olha, o caso do Pedro Choi, da medicina chinesa. Esse é um caso em que, digamos, a contundência das palavras utilizadas pelo médico João Júlio Cerqueira naquela altura para denunciar aquilo que ele considerava que é uma burla, isso tem peso, para já porque foi condenado cá. E se o Tribunal Europeu vier a condenar Portugal, porque isso sim serve como definição de até onde se pode ir. Porque o Tribunal Europeu tem defendido mesmo que a contundência não é para ser... As críticas não têm que ser inócuas. Ou não tem de ser, olha, desculpe discordar, mas eu acho que não tem razão. A pessoa pode dizer aquilo que você disse, não presta para nada, é uma porcaria. A ver? Isso é que é a liberdade de expressão. Porque se a pessoa se autocensura, empobrece o debate público. Empobrece aquilo que outros que não pensaram podem pensar. E nós somos aquilo que pensamos e que dizemos. E se não pudermos dizer, somos menos daquilo que podíamos ser. E é essa a questão. E não me parece que ali, eu tanto que eu não tenho ideia, limitam-se a mostrar as caras deles a acharem, no fundo, a censurarem aquela exibição do canto. Quer dizer, acho que nem sequer há utilização de palavras, tanto quanto eu li, nem sequer há nenhuma exibição de palavras. Portanto, é meramente mostram a sua discordância, ou a sua censura, ou a sua repulsa, se quisermos, se calhar, por aquilo que eles fazem, mas não há nenhuma palavra assim que se diga. E, portanto, nesse sentido, é mais importante como, digamos, jurisprudência, como doutrina, como exemplos, casos em que haja utilizações de palavras que sejam... Eu lembro, por exemplo, em relação ao Dr. Rui Rio, o crítico de arte que morreu recentemente, o Seabra, Augusto Seabra, chamou-lhe energúmeno. E nós fomos condenados na primeira instância, e na segunda instância o Tribunal da Relação de Lisboa, do Porto, o Tribunal da Relação de Lisboa, considerou que era uma expressão que fazia sentido dentro daquela crítica que ele fazia ao trabalho do Dr. Rui Rio no âmbito cultural na Câmara do Porto. Está a ver? Portanto, esse aí é que definem um pouco até onde se pode ir e não pode ir. Eu penso que aqui, daquilo que eu vi, não me parece que tenha assim muita coisa, porque não tenho ideia que tenha havido nada assim particularmente contundente ou violento ou tal. Mas pronto, eles acharam, e os advogados certamente que analisaram, acharam que valia a pena ir para o tribunal e estão a tentar e provavelmente invocam prejuízos e terão tido prejuízos, embora, como eu lhe digo, os prejuízos não é só ter prejuízos, é preciso
provar o nexo de causalidade. Isto é, que foi por causa de a humorista Joana Marques dizer não sei quê que aconteceu aquilo. E isso às vezes não é fácil. Certo. Às vezes não é fácil. Francisco Teixeira da Mota, muito obrigado. Nada, foi um gosto. Esta sexta-feira, o público destaca o 30º aniversário do genocídio de Srebrenica, na Bósnia. Que país é este, 30 anos depois? Leia a reportagem do enviado especial do público, Amílcar Correia, que é também uma das vozes habituais do P24. Da minha parte, é tudo por hoje. Tenham um bom fim de semana. O P24 é um podcast do público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha.